Casa. Boa noite, meus irmãos. Como estão? Muito feliz de estar de volta aqui na igreja, aqui na cidade. Privilégio aí, terceiro ano, né, Michael, voltando aí. Cada ano eu tô pedindo oração por alguma coisa, ou porque nasceu um bebê, ou porque minha esposa está grávida de algum bebê. Então esse ano é só agradecimento, só. Todos os bebês já nasceram. Tô com 5 lá em casa, 2 aqui e 3 lá. Um bebezinho aí de 4 meses que veio aí, graças a Deus, para fechar o pacote aí, fechar o time, alegrar ainda mais nossa casa. Então a gente está bem feliz como família, de ter uma casa cheia aí pela graça de Deus aí. Ore por nós, né? Ore por nós, porque a gente tem um desafio aí pela frente, né? De cuidar dessas crianças aí, conduzir elas aí para o caminho do Senhor, apresentar o bom evangelho de Jesus Cristo, tentar ver aí os frutos de arrependimento, que eles professam Cristo Jesus como único Salvador, né? Esse é o nosso trabalho como pais, né? Bom, eu fui convidado então pelo Michael para falar nesse tema aí, até que ele venha. Então, como que eu vou fazer com vocês aí? São 2 mensagens, uma hoje, uma amanhã. Na mensagem de hoje, o que eu vou focar? Um pouquinho sobre o papel da membresia, do cuidado entre vocês como membros de uma igreja local e do cuidado de vocês para com seus pastores, tá? E amanhã eu vou focar um pouquinho em o que nós fazemos nesse período no qual estamos esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Até que Ele venha, o que a gente tem que fazer como igreja? Então, 2 mensagens. A primeira, pensando aí o que a gente faz como membresia, cuidado uns com os outros, e depois o que nós fazemos como igreja, esperando aí até que nosso Senhor Jesus Cristo venha, tá bom? Nessa noite eu queria falar com vocês em Gálatas 6, pode abrir comigo por gentileza. Eu vou explorar aí dos versículos de 1 a 10. Gálatas 6, de 1 a 10. Michael, vai me falando o tempo aí. Quanto tempo que eu tenho, mais ou menos? 50 minutos, 40 minutos? Qual que é o padrão aí? 40 minutos? Vamos ver se eu consigo. Vamos tentar. Todos abriram? Vamos lá? Gálatas 6, dos versículos de 1 a 10. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que também não seja tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o que está fazendo, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Antes da gente entrar no texto de hoje, que eu acabei de ler com os irmãos, queria dar um pouquinho do contexto do livro de Gálatas. Gálatas, como vocês sabem, foi escrito pelo apóstolo Paulo, e aqui ele está combatendo um dos maiores desafios enfrentados pela igreja primitiva. A tentativa dos judaizantes de impor a lei mosaica, ou seja, a lei de Moisés como requisito para a salvação. O que esses mestres eles estavam insistindo para aqueles novos cristãos? Que eles precisavam seguir as exigências da lei, como, por exemplo, a circuncisão, para daí, enfim, eles terem alguma aceitação
para com Deus. O que Paulo vai falar aqui na carta aos Gálatas? Cristo agora cumpriu toda a lei no seu máximo. E com isso, em Cristo Jesus, ele inaugurou agora uma nova realidade para esse povo de Deus que se reúne agora nas igrejas locais. Ou seja, vocês não precisam mais cumprir a lei, porque Cristo cumpriu toda a lei. Vocês não precisam mais cumprir a lei para serem aceitos para com Deus. Essa era a grande luta de Paulo. Não contra a lei em si, mas contra a deturpação da lei que transforma a lei num sistema de justiça própria, ou seja, agora eu sou justificado perante o cumprimento da lei. E isso estava esvaziando a suficiência da cruz de Cristo. O problema dos judaizantes aqui não era simplesmente que eles queriam cumprir a lei, mas eles não tinham entendido que Cristo já havia cumprido por completo. Ele estava tentando manter aqui uma lei que já tinha sido cumprido o seu propósito. Eles estavam tentando fazer pela própria obediência, que agora não vem mais pelas próprias forças deles, mas sim pela ação do Espírito Santo e agora pela justificação do próprio Cristo na cruz. A crise deles aqui seria mais ou menos assim. Eu sou pai aqui de 5 filhos, né? Se você é pai, você vai me entender. Talvez essa minha situação aqui eu vou ter mais no futuro, mas talvez você vai pegar a referência. Faz de conta que você é um pai e você vai falar para ele assim, para o seu filho. Filho, chegue 10 horas da noite em casa. O que é a lei? Chegar 10 horas da noite em casa. Se seu filho chegar às 10 horas da noite em casa, seu filho cumpriu a lei. Está cumprida. Está feita a lei. Existe uma lei. Agora pensa nesse pai chegando para esse filho falando o seguinte: filho, você sabe a hora que você precisa chegar em casa. E agora? Que horas que eu preciso chegar em casa? Não tem uma lei que me fala a hora que eu preciso chegar em casa. Esse filho fica confuso. Agora precisa de um relacionamento desse filho com esse pai. Esse filho precisa entender qual que é a vontade desse pai. O que agrada esse pai. Não só para ele chegar às 10 horas em casa para cumprir a lei, mas para ele chegar na hora correta e agradar esse pai. Veja a diferença entre a lei e você conhecer agora a vontade do pai para você agradar esse pai. A tensão se instala aqui no livro de Gálatas, referente à lei. A pergunta deles era: se agora nós não estamos mais sob alguma lei, a gente pode viver de forma que a gente quiser? Então esse filho, se ele não está mais dentro da lei de chegar às 10 horas, ele pode chegar a hora que ele quiser em casa? Isso é muito subjetivo para a cabeça do judaizante. E é muito subjetivo para mim e para você também, que somos pecadores. Porque a gente está preso dentro da lei. A gente precisa de uma lei para a gente cumprir. A gente parece que não quer mais pensar nas implicações dos nossos atos. A gente não quer mais pensar na vontade de Deus. A gente não entende que agora o próprio Cristo, ele fez tudo por nós e a gente tem que agora parecer com esse Cristo para assim agradar a Deus. Gálatas 3, 24 e 25, Paulo vai dizer um pouquinho sobre a respeito da lei. Ele vai dizer, lá no versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então a lei teve um propósito, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, versículo 25, nós não mais nos permanecemos subjugados ao aio. A palavra aqui grega, aio, é paidagogos, ou seja, refere-se a um escravo que ele tinha a atribuição de disciplinar os seus alunos. Ele não ensinava os seus alunos, ele só disciplinava os seus alunos. Só isso que ele fazia. E a lei tem essa validade. Ou seja, a lei teve o seu propósito. Ele evidenciou o pecado do povo de Israel. Ele mostrou que o povo de Israel precisava de algum tipo de lei para cumprir ali, para colocar limites. Mas ela não fez uma coisa mais importante aqui, que foi justificar diante de Deus. A função da lei foi preparar o caminho para Cristo. Por isso que Paulo vai responder ali em Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam mais ao jugo da escravidão, ao jugo do aio, ao jugo da lei.
você não precisa mais estar preso à lei. A lei já evidenciou seu pecado. Você é pecador, meu irmão, não tem jeito. E agora você não consegue mais fazer pelas suas próprias forças algo para ganhar aceitação para com Deus. Cristo já cumpriu a lei para você. Toda essa é a temática do livro de Gálatas. A gente é livre, sim. Paulo vai falar. Mas a gente é livre da condenação da lei. A gente é livre do jugo do pecado. Mas a gente é livre agora para servir a Cristo e ao próximo. E a temática agora de Paulo vai ser: somos livres agora para andar no Espírito. A gente não é só livre da lei, não é só livre para cumprir aquilo como um método de justiça próprio, mas a gente é livre agora para servir a Cristo e servir o nosso próximo. Ou seja, não se trata aqui de um código extenso de regras, mas um estilo de vida moldado por esse amor sacrificial. Então, se em Gálatas 5, que é o capítulo que antecede o que a gente leu, Paulo nos chama a andar no Espírito, Gálatas 6, ele vai nos dizer como isso se manifesta dentro das comunidades locais. Se você anda no Espírito, você carrega os fardos uns dos outros, que é o que a gente leu aqui nesses primeiros versículos. Se você anda no Espírito, você restaura os caídos. Se você anda no Espírito, você semeia para o Espírito. Uma vez que você caminha junto com o Espírito, você entendeu que Cristo fez tudo por você na cruz. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora você vive em novidade de vida. Agora você consegue carregar os fardos uns dos outros, porque você é espiritual. Você restaura aqueles que estão caídos, porque você é espiritual. Você semeia para o Espírito, porque você é espiritual. Essa é a transição que Paulo nos apresenta aqui em Gálatas. Lei de Moisés para a lei de Cristo agora. Jugo do pecado para a liberdade no Espírito. Obras da carne para as obras do Espírito, para o fruto do Espírito. E isso então faz a conexão com esses 10 versículos que a gente leu aqui. E para isso eu queria dividir com vocês aqui essa pregação em pelo menos 2 partes, aí você pode ver comigo, dos versículos de 1 a 5, o ministério da restauração, e dos versículos de 6 a 10, semeando para o Espírito. Dos versículos de 1 a 5, o ministério da restauração, e dos versículos de 6 a 10, semeando para o Espírito. Olha comigo aí de novo no versículo 1, por gentileza. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Aqui a gente vê em primeiro lugar uma queda repentina. Ou seja, o termo aqui surpreendido nos parece que esse pecado não é uma desobediência deliberada desse cristão. Ele não está vivendo no pecado. Ele foi surpreendido pelo pecado. E Paulo ele levanta essa possibilidade hipotética aqui porque ele entende que o pecado, por muitas vezes, ele tem o poder de surpreender nós cristãos. Porque nós cristãos ainda estamos sob o jugo do pecado. Lembra? O mundo, Satanás, a nossa própria carne. O pecado ele pode nos surpreender. Todos nós somos chamados para estarmos atentos. A expressão de Paulo aqui, se alguém, inclui todas as pessoas, sem exceção. Todos dentro da igreja local, todos dentro dessa igreja aqui, estão em pé de igualdade com relação à exposição a tentações. Não existe um grupo seleto tão espiritual que está alheio a qualquer tipo de tentação. Você pode ser surpreendido pelo pecado. Nessa situação aqui que Paulo nos apresenta, o que é esperado dentro da igreja é aquilo que a gente chama de ministério da restauração. Tiago já falava sobre isso lá nos versículos 19 e 20 do capítulo 5. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e o cobrirá uma multidão de pecados. A pergunta para a gente é: quem deve restaurar esse irmão que foi surpreendido pelo pecado? Resposta de Paulo aqui: vocês que são espirituais, ou seja, todo cristão que agora anda no Espírito. No capítulo 5, Paulo falou sobre isso. Agora você deve andar no Espírito.
porque Cristo Jesus morreu na cruz pelo seu pecado. Ele deu agora o Espírito Santo que habita em você. Ele agora te convenceu do pecado, você é nova criatura, você tem uma nova identidade, você anda no Espírito agora. Então, se alguém cai e peca perto de você, você que é espiritual, ou seja, todos vocês precisam agora restaurar esse irmão. Esses que devem tomar a iniciativa de cuidar daqueles que são surpreendidos pelo pecado são os espirituais dentro da igreja, vocês, toda a igreja. Obviamente aí que crentes espirituais aqui, você não pode entender como uma espécie elite espiritual dentro da igreja. Então agora somente os pastores da igreja que vão cuidar daqueles que estão caindo em pecado. Somente os diáconos, somente os líderes de ministério, porque eles são mais espirituais dentro da igreja. Não o que está dizendo aqui, Paulo está falando com uma comunidade. Vocês andam no Espírito agora, porque vocês foram salvos por Cristo Jesus. Agora vocês que precisam cuidar uns dos outros. E mais uma coisa importante aqui nesse versículo, porque parece aqui que a preocupação de Paulo não é somente para aquele irmão que caiu, que foi surpreendido pelo pecado, mas também com aqueles que estão ao redor daquela pessoa que foi surpreendida pelo pecado. Porque lidar com o pecado do próximo, com a restauração dentro da igreja local, sem a total dependência do Espírito Santo, pode produzir um resultado contrário da restauração em si. Em Mateus 18, os versículos 15 a 17, vai nos mostrar claramente qual que é o objetivo da disciplina dentro da igreja local. Talvez vocês já tenham falado sobre isso, sobre disciplina na igreja, Mateus 18. Se o irmão pecar contra ti, você vai lá e restaura esse irmão. O princípio da disciplina da igreja é você restaurar o seu irmão. Não é você pisotear mais dele. Não é você evidenciar mais o pecado dele para que ele fique mais para baixo. É para você restaurar o seu irmão. Não é colocar mais peso nas costas do seu irmão. O objetivo aqui é construtivo. O foco aqui é a saúde espiritual do cristão e, por consequência, a saúde de toda a igreja. A palavra restaurar aqui tem um sentido de pôr em ordem. E restaurar a condição aqui do nosso irmão para a condição plena. Para uma condição melhor na que ele está agora. O tempo verbal aqui está no presente, ou seja, vocês precisam fazer isso continuamente. Vocês buscam a restauração uns dos outros todo o tempo, todos os dias. A pergunta para vocês hoje aqui, participando dessa conferência, dentro dessa igreja local, à luz desse primeiro versículo aqui, é o quanto, primeiramente, nós estamos andando no Espírito. Quanto que nós estamos trabalhando de fato para sermos espirituais. Entendendo agora que o Espírito Santo habita em nós, por conta do sacrifício de Cristo. E quanto que isso está se evidenciando dentro das nossas ações dentro da igreja local. O quanto que isso está nos levando para o ministério da restauração. Temos uma boa oportunidade aqui, como membros de uma igreja local, da gente confrontar os pecados dos nossos irmãos com o objetivo da restauração espiritual dessa pessoa. Vocês são chamados a isso. Paulo vai acrescentar aqui o como. Como que a gente deve fazer isso? A confrontação deve ser realizada com o espírito de amor absoluto, refletindo aqui a brandura que caracteriza aqueles que andam no Espírito. Ou seja, o confronto precisa ser conduzido com o espírito de mansidão. A palavra grega aqui, para brandura, é a mesma que aparece em Gálatas 5:23, como parte do fruto do Espírito. Ou seja, a verdadeira espiritualidade se manifesta na mansidão, naqueles que são mansos. E somente aqueles que são espirituais podem ser verdadeiramente mansos. Ou seja, irmãos, dureza, insensibilidade, hipocrisia não podem ter lugar no processo da confrontação. Por isso que Paulo vai continuar no versículo 1 aí, você pode ver comigo. E cada um tenha cuidado para que também não seja tentado. O que ele está nos exortando aqui é que para nós, sondemos os nossos corações em primeiro lugar antes da gente agir com relação ao nosso irmão. Ou seja, o restaurador ele precisa ser cauteloso. Você não pode falar o que você quer falar em qualquer hora. Existe momento de se falar. Precisa ter sabedoria envolvida. Eu sei que você tem toda a verdade aqui dentro da sua cabeça e você vê o irmão
indo para um caminho errado e você quer falar em qualquer momento a verdade que você tem ali, mas você precisa saber o momento de falar, porque você precisa ter um espírito de brandura, você precisa ter cautela. Nesse processo a gente aprende aqui que a gente não é imune à queda. Então quando a gente vai confrontar esse irmão, a gente se coloca no lugar dele, a gente pensa, eu não sou imune à queda também, por isso eu tenho que ter um espírito de brandura, eu tenho que ter sabedoria, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter calma. E isso tira qualquer abertura para sermos orgulhosos nesse processo. Porque parece que muitas vezes dá vontade da gente confrontar o nosso irmão com aquele ar superior. Eu sou imune a esse pecado, eu nunca cairei nesse pecado aqui. Deixa eu te ajudar, porque isso aqui eu já venci. Eu já venci esse pecado, então eu posso te ajudar. Não. Paulo está nos dizendo aqui que você precisa tomar cuidado para você também não cair. No quê? Nesse pecado que você está confrontando seu irmão. O pecado do nosso irmão pode nos dar a tentação de achar que a gente nunca cairia nesse pecado. Achar que a gente é imune a um pecado específico. E a gente pode ser tentado exatamente por esse pecado. Por isso que ele vai dizer aí, cuidado para que não seja também tentado. Agora nós, que somos espirituais, que estamos lidando com esse irmão, a gente recebe uma ordem aí no versículo 2, olha comigo. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Compara comigo aí Gálatas 6 com Gálatas 5, 13 a 14 a respeito do que é a lei de Cristo, para a gente entender o que é a lei de Cristo e o que significa carregar fardos. Se você virar aí sua página, lá no início do capítulo 5, Paulo vai explicar que o cristão, agora livre da lei como sistema de salvação, tem uma nova motivação, que é o amor. Versículos 5 e 6 do capítulo 5. Em seguida, ele vai ensinar que toda lei se resume em amar o próximo. Versículos 13 a 15. Isso nos leva a entender que essa lei de Cristo, que a gente vê no capítulo 6, do versículo 2, é exatamente essa. Cuidar uns dos outros em amor, porque nós fomos livremente aceitos pelo Evangelho. Ou seja, Gálatas 5, 13 e 14, sirvam uns aos outros em amor. Depois Gálatas 14, toda a lei se resume em ame o seu próximo como a si mesmo. Gálatas 6, 2, carregue os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Portanto, a lei de Cristo é a lei do amor. Mas por que a lei de Cristo é a lei do amor? Porque Cristo é o maior exemplo desse amor. Ele nos amou quando ninguém jamais poderia nos amar. Ele nos deu a sua vida, ele nos deu um modelo supremo de como a gente deve amar uns aos outros. João 13,34 vai dizer, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que vocês também amem uns aos outros. Aqui a gente recebe nossa missão diária como cristãos, antes de Cristo voltar para nos resgatar. Olhar o fardo uns dos outros e ajudar a lutar para aliviar esses fardos. Pergunta pra gente, o que seria carregar fardos? O conceito de carregar os fardos uns dos outros nos ajuda a entender como na prática a gente ama uns aos outros. A gente ama uns aos outros carregando os fardos. Ou seja, o amor cristão não é um amor abstrato. Não é um amor que fica só no campo das ideias. Mas é um amor que ele se torna visual, se torna prático dentro da igreja local. Você pode pensar comigo algumas coisas essa noite. Fardo pode ser várias coisas, talvez uma dificuldade pessoal, problema financeiro, emocional, espiritual, um pecado e as suas consequências, como a gente viu aí no versículo 1, alguém surpreendido pelo pecado. A gente entende no texto que para ajudar alguém a carregar o seu fardo, você precisa aqui de pelo menos duas coisas práticas para carregar os fardos uns dos outros. Primeira coisa, você precisa aproximar de pessoas de forma intencional. Não tem como você carregar o fardo uns dos outros se você está isolado dentro da igreja local. Você chega para o culto, você vai embora sem conversar com ninguém. Você não participa das iniciativas da igreja. Você não coloca a sua vida à disposição de outros irmãos. Você está isolado. Você não consegue ver as dificuldades dos outros irmãos dessa forma. Você não consegue carregar fardo de ninguém. Porque você não conhece os fardos dos seus irmãos.
Então, em primeiro lugar, você precisa se aproximar de forma intencional. Depois que você se aproxima de forma intencional, a gente precisa de algo muito importante para aqueles que fazem aconselhamento cristão, um princípio básico. Nenhum problema é pequeno demais. Às vezes a gente se aproxima dos irmãos, a gente olha o problema dele e a gente tem essa tendência de falar: esse problema é muito pequeno para você, irmão. Muito fácil de você resolver. Mas se esse irmão está trazendo esse problema, para ele é uma questão. Para ele está tendo essa luta. Então a gente tem esse princípio: o problema do nosso irmão nunca é pequeno demais. Você ajuda entendendo, se colocando no lugar daquela pessoa, se colocando na dor daquela pessoa, tentando sentir aquilo que ela está sentindo. Só assim você vai conseguir carregar aquele fardo, porque aquele fardo vai ser pesado para você também. Você vai entender: agora eu entendo o que você está passando, deixa eu te ajudar a carregar esse fardo. Isso exige muitas coisas da gente: escutar, ter compaixão, ter paciência, e aí sim a gente consegue compartilhar esse peso de maneira prática. A gente alivia esse peso, seja emocional, seja espiritual, seja físico, seja financeiro. Isso nos mostra que o amor cristão não é passivo, mas ele é ativo. O verdadeiro amor exige que nós nos envolvamos de verdade na vida dos outros, ajudando os outros a suportar as cargas que sozinhos eles não conseguiriam suportar. Provavelmente Paulo aqui mais uma vez está criticando esses judaizantes que eu falei no começo dessa pregação. Esses falsos mestres aqui, eles estavam tentando levar os gálatas a se submeter à lei de Moisés. E essa lei era chamada de fardo. Em Atos 15:10 vai dizer: agora, pois, porque vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Ou seja, em vez de você ajudar a carregar os fardos, muitas vezes você coloca mais fardo nas costas dessas pessoas. É exatamente isso que os judaizantes estavam fazendo. Não só não estavam aliviando, mas colocando o peso da lei neles. Aqui, de forma irônica, Paulo está dizendo que nós não devemos colocar mais fardos. Em vez disso, a gente deve aliviar esses fardos uns dos outros. No versículo 3, você pode olhar comigo, Paulo adiciona uma problemática para aqueles que estão cuidando do próximo. O problema do orgulho. Vai dizer no versículo 3, olha comigo: porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Qual é a evidência que uma pessoa é orgulhosa? Qual que é a evidência? Será que a evidência é que a pessoa não cumprimenta todo mundo na igreja? Será que é porque ela não participa de todas as programações? Será que essa é a maior evidência? Essa não é a maior evidência. Talvez isso seja um resultado. Mas a maior evidência do orgulhoso é quando aquela pessoa não cuida um do outro. Por que ele está dizendo? Eu sou muito superior. Esses pecados que estão acontecendo, essas questões, para mim, não comunicam. Eu não preciso ajudar ninguém porque eu já sou tão bom. Eu estou tão acima. Eu sou tão espiritual que eu não consigo mais, eu não posso mais te ajudar. Para mim isso aí não é uma questão. Ele vai continuar no versículo 4 aí. Mas que cada um examine o que está fazendo, então terá motivo de orgulhar-se unicamente em si e não em outro. Em outras palavras, não se compare com o próximo, mas examine sua própria vida com a ótica agora do Evangelho. Ou seja, quem sou eu em Cristo Jesus? Quem eu era? Pecador miserável. Não merecedor de nada. Cristo me salvou. Agora eu tenho a ótica do Evangelho. E agora eu consigo cuidar do próximo. Porque eu entendo quem eu era. Merecedor de nada. Totalmente salvo pela graça. Isso aqui é tanto um alerta para mim quanto para vocês hoje. Você vê o seu irmão caindo, você luta contra a tentação de achar que você não cairia nesse pecado, ou você é superior a essa pessoa porque você nunca caiu nesse pecado. Precisamos ter humildade nesse processo de cuidado mútuo dentro da igreja local, enquanto o nosso Senhor Jesus Cristo não volta para resgatar o seu povo. Paulo encerra esse bloco aqui, fazendo uma diferença entre fardos pesados e cargas leves. Você pode olhar aí comigo aí no versículo 5. Por que cada um levará o seu próprio fardo? Pergunta pra gente aqui, como que Gálatas 6, 2 e 6, 5 eles não se contradizem? Porque em Gálatas 6, 2 vai dizer, levem os fardos pesados uns dos outros. Depois Gálatas 6, 5 vai dizer, porque cada um vai levar o seu próprio fardo.
tradução parecida, carga e fardo aqui sendo usado de forma intercambiável. Mas quando a gente analisa o contexto aqui, a gente percebe que Paulo está falando de dois tipos diferentes de carga. No versículo 2 aqui, levem os fardos uns dos outros, a palavra fardo é baros no grego, vai se referir aqui a um peso esmagador, alguma coisa que a pessoa não consegue carregar sozinha. Como eu disse, pode ser uma dificuldade financeira, uma luta espiritual, um sofrimento que aquela pessoa está passando. Aí no versículo 5, Paulo vai adicionar, cada um levará o seu próprio fardo, a sua própria carga. Mas a palavra carga aqui no grego é portion, que vai se referir a um fardo mais rotineiro, uma carga pessoal que cada um precisa levar. Isso nos indica que há obrigações que ninguém pode carregar por nós. Por exemplo, eu fico desempregado. E isso pode ser um fardo muito pesado para eu carregar. Por quê? Vai faltar comida em casa, vão querer cortar minha luz, vão querer cortar minha água, e isso vai começar a bater meu coração. Eu vou começar a ficar desanimado, eu vou começar a ficar triste, deprimido. Tá difícil demais para eu carregar esse fardo sozinho. Aí vai chegar irmãos da igreja, o que eles vão fazer? Eles vão lá no supermercado e vão fazer a compra do mês para mim. Eles vão pegar minha conta de luz e vão pagar. Eles vão pegar a conta de água e vão pagar. Eles vão cuidar do meu espírito. Eles vão me reanimar no Senhor, vão falar verdades, boas verdades do Evangelho. E aí eu vou me reanimar novamente. Mas eles vão fazer mais uma coisa por mim. Eles vão me ajudar a arrumar um emprego. E eu vou conseguir um emprego novamente. Agora, quem que precisa acordar cedo da manhã para poder ir trabalhar? São eles ou sou eu? Eu que preciso acordar para trabalhar. Eu que preciso ser agora diligente com o meu tempo. Eu que preciso ser um bom profissional. Eu que preciso ser um bom pai. Tá vendo? Cargas pesadas que eu não consigo carregar sozinho. Meus irmãos me ajudam, mas eles me ajudam além disso. E quando eles me ajudam, eu preciso carregar meus próprios fardos agora. Para quem já assistiu aqui O Senhor dos Anéis, de Tolkien, tem uma cena aí muito marcante na história. Você tem dois personagens ali, Frodo e Sam. Frodo e Sam. Os dois estão indo juntos numa missão para destruir o chamado Anel do Poder. Frodo está carregando esse anel. Cada vez que ele vai chegando mais perto do Monte da Perdição, aquele anel começa a sugar sua energia. Ele começa a ficar fraco. Ele começa a desanimar no caminho. Ele começa a perder suas forças. Aí entra quem na história? Sam, seu melhor amigo. E aí na história vai dizer que Frodo chega para Sam e diz: eu não consigo mais carregar esse anel. Carregue esse anel para mim, por favor. Eu estou sem força. E aí Sam vira para Frodo e faz uma das frases aí mais emocionantes da história. Eu não posso carregar o anel para você, mas posso carregar você. E aí Sam pega Frodo no colo e leva ele até ele conseguir cumprir o seu objetivo. Fardos leves e fardos pesados. A gente é chamado individualmente a ter as nossas responsabilidades perante Deus. A gente tem que entender quem nós somos em Cristo Jesus. Mas agora a gente ajuda uns aos outros a carregar os fardos deles. E eles carregam os nossos fardos, que é muito pesado para a gente carregar. A gente, como membro dentro da igreja local, a gente tem esse ministério da restauração, uns aos outros ajudando. Olha esse peso aqui, esse balanço necessário que Paulo dá aqui, a nossa autoimagem, quem a gente entende que nós somos em Cristo Jesus, nos ajuda a nós relacionarmos com o nosso irmão. Ou seja, agora a gente é humilde, a gente carrega o fardo uns dos outros. Se nós somos orgulhosos, a gente ignora as necessidades. Mas se a gente tem Cristo Jesus como nosso alvo, como nosso amor supremo, a gente assume a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Segunda parte, versículos de 6 a 10, semeando para o Espírito, e eu encerro com vocês. O versículo 6 vai dizer: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui.
E aí, gente, eu tenho uma liberdade boa aqui nesse texto. Graças a Deus por isso. Porque eu não sou dessa igreja local. O Michael não me pagou para falar o que eu vou falar. Ele não me pagou nada para isso, mas eu vou falar. Que aqui, gente, o que Paulo vai destacar é a importância de vocês valorizarem aqueles que ensinam a palavra de Deus dentro do contexto das comunidades locais. E isso vai envolver, primeira coisa, reconhecimento espiritual. Segunda coisa, apoio material para aqueles que se dedicam ao ensino do Evangelho. E a gente sabe disso porque a palavra instruído aqui, você pode olhar comigo, tem a raiz no grego. É alguém que está sendo catequizado, alguém que está sendo instruído por um professor. A raiz da palavra aqui é um catequizador. De certo modo aqui, Paulo está nos linkando ainda no versículo 5. Porque se por um lado cada indivíduo é responsável diante de Deus, eles fazem isso com a ajuda daqueles que são chamados dentro da igreja local para instruir vocês no Evangelho. Então, para garantir aqui que o versículo 5 não está totalmente distante desse bloco, nesse versículo anterior parece que o cristão, nesse caminho da busca pela santidade em Cristo, Paulo ajuda nos lembrando que a gente precisa nos submeter a esses mestres que investem seu tempo para a instrução de vocês dentro da igreja local. E aqui Paulo tem uma sacada muito importante para a gente. Olha comigo no versículo 6, ele vai dizer: compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. A palavra compartilhar aqui é essencial para a gente entender o sentido do que Paulo está falando aqui. E isso vai mudar completamente o jeito que você enxerga o ministério pastoral dentro da igreja local. Porque o verbo aqui é koinoneo. O verbo koinoneo aqui em grego quer dizer compartilhar. E não só compartilhar, mas ter comunhão. Ou seja, nesse caminho da santificação mútua dentro da igreja local, existe um senso de comunhão entre aqueles que instruem e aqueles que são instruídos. Ou seja, se por um lado a igreja se beneficia com o ensino desses homens que se esmeram na palavra de Deus para trazer uma boa doutrina, uma boa pregação para vocês, por outro lado, em reconhecimento, a igreja sustenta esses homens. Não só financeiramente, mas em oração, em palavras de encorajamento. Note que aqui é um serviço mútuo dentro da igreja. O Michael não chega aqui para bater o cartão. Nem o Michael, nem os outros que estão sendo treinados aqui. Ele vai bater o cartão aqui porque eles são contratados. Ele tem que aqui estudar, ele tem que trazer uma boa pregação. A motivação dele aqui é se esmerar na palavra para compartilhar todas as coisas boas. Para a gente que é pastor, muitas vezes é difícil a gente abordar esse tema. Mas, por outro lado, aqui, eu sinto que eu posso aqui trabalhar um pouquinho porque eu não estou dentro do meu contexto. Aqui vocês têm aqui o Michael como pastor, tem outros que estão sendo treinados. Qual que é o objetivo para essa igreja com relação a esses homens? Sustentar esses homens. Se vocês não conseguem sustentar financeiramente, nesse momento, sustentem eles com oração, com apoio. Vocês têm orado por eles durante essa semana de vocês? Se você não é dessa igreja aqui, você é um membro, você tem orado pelos seus pastores? Você tem mandado mensagem para os seus pastores falando: estou orando por você? Mandado uma palavra de encorajamento? Ou você está só julgando seu pastor? Você senta lá, deixa eu ver se ele vai pregar legal. Deixa eu ver se está boa essa pregação aqui. Deixa eu ver o que ele está fazendo durante a semana para ver se ele está aconselhando, o que ele está fazendo. Ou você está orando por esse pastor? Ou você está apoiando o ministério dele? Ele está lá para compartilhar todas as coisas boas. E qual que é a coisa melhor que ele vai compartilhar com vocês? A boa pregação do Evangelho. O Cristo morto e ressurreto. Graças a Deus que essa igreja, pelo que eu tenho visto, pouco que eu tenho visto, vocês têm tido essa noção de olhar para boas figuras pastorais e apoiar essas figuras pastorais. Continue nesse caminho. Apoie o pastor de vocês. Apoie aqueles que estão chegando. Não julgue esses que estão chegando. Ajudem eles a amadurecer na fé. Ouçam o ensino deles. Apoiem o ensino deles.
Texto conhecido de todos aqui, 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pelo que eu tenho visto, terceiro ano que eu estou aqui, me parece, tanto o Michael como os outros líderes aqui têm presidido bem vocês. Eu não sei a igreja que você veio, talvez seu pastor não tenha presidido tão bem assim, mas ainda assim você é chamado a orar pelo seu pastor. Você é chamado a ajudar o seu pastor nesse caminho também de santificação da vida dele. Encorajar esse pastor. É isso que eu chamo para você fazer essa noite. Ele vai continuar aí no versículo 7. Não se enganem. O pastor está te ajudando a fazer isso. Ele está te ajudando a você não se enganar. Ele está te ajudando a não cair nos modismos da cultura. A não ficar aí sendo levado de doutrina para doutrina. Ele está te ajudando a não se enganar. Não se deixe enganar. Os Gálatas estavam em grande perigo aqui de serem enganados por falsos mestres. Nessa igreja local vocês não têm falsos mestres. Graças a Deus por isso. Então não se deixe enganar. Ouçam a boa pregação do evangelho dessa igreja. Paulo já havia mostrado aqui que esses mestres, os judaizantes, não tinham verdadeira comunhão com eles. Eles estavam se aproveitando financeiramente, espiritualmente deles. Ele vai dizer isso lá no versículo 17 do capítulo 4. Ele vai falar: esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. Seu pastor não está interessado nele, está interessado em vocês. Está interessado em apresentar o evangelho para vocês. Em contraste, Paulo apresenta o relacionamento correto, então, entre os mestres e os discípulos, aí do versículo 6, baseado na verdadeira comunhão cristã, entre aqueles que instruem e aqueles que são instruídos. Versículo 7, no decorrer aí, ele vai dizer, vai adicionar aí para nós leitores aquela famosa lei da semeadura, lei dos grandes retornos, né? Vai dizer aí, o que você planta, você colhe. Dentro do contexto aqui, parece que Paulo está fazendo um paralelo com o capítulo 5, dos versículos 16 a 25. Se semeamos para o Espírito, colheremos Espírito. Se semeamos para a carne, colheremos carne. Mas como igreja, a gente pode pensar em pelo menos alguns princípios aqui. Primeiro princípio: nossas escolhas e ações sempre têm consequências. Segunda coisa, nós não podemos esperar resultados diferentes se a gente continua plantando as mesmas sementes. Em terceiro lugar, podemos não ver os efeitos das nossas ações imediatamente, mas com o tempo esses frutos virão. Ele vai nos dizer aí na primeira parte do versículo 8, se plantamos na carne, colheremos destruição. Ou seja, se nós vivermos para satisfazer nossos desejos pecaminosos, mais cedo ou mais tarde nós sofreremos as consequências. De forma mais prática aqui, isso pode se manifestar em vícios de todo tipo, relacionamentos quebrados que nós não estamos restaurando, falta de zelo para com a igreja local, cuidado para com a igreja local e pelos líderes da igreja, negligência com os nossos familiares e amigos, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Paulo apresenta o problema aqui e ele dá a solução. Mas se a gente planta para o Espírito, nós colheremos vida eterna. Ou seja, se a gente investe tempo no crescimento espiritual, se a gente investe tempo na igreja local, se a gente investe tempo em comunhão uns com os outros, se a gente medita na palavra de Deus, se a gente pratica boa obra, essas ações vão trazer colheita espiritual no tempo certo. A pergunta para a gente é: o que nós estamos plantando hoje? Esquece o que ficou para trás. Talvez ontem você não plantou uma boa coisa e você não vai colher uma boa coisa no futuro. Esquece o que ficou para trás. O que hoje você está plantando? Qual a boa semente você está plantando hoje para você colher lá na frente? Talvez você tenha um relacionamento quebrado que você ainda não restaurou. Talvez hoje seja a oportunidade de você restaurar esse relacionamento. Talvez seja a hora de você plantar essa sementinha.
Talvez hoje você não está cuidando muito bem do seu pastor. Talvez vale a pena você plantar aquela sementinha do bom cuidado com o seu pastor. Talvez hoje você não está com um bom relacionamento dentro da igreja local. Talvez valha a pena você plantar aquela sementinha do bom cuidado dentro da igreja local. Paulo vai nos dizer aqui para a gente não desistir. E não nos cansemos, no versículo 9, de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não nos desanimarmos. Ele fala isso porque ele sabe que vai ser cansativo. Ele sabe que a gente vai querer desanimar. Por isso que ele fala, não desanimemos. Às vezes trabalhar para organizar uma conferência traz desânimo. Às vezes não vem todas as pessoas que a gente quer que venha. Às vezes não vem todos os líderes que a gente quer que venha. E nesse processo a gente fica desanimado. Paulo já sabia disso, já sabia que nesse processo a gente vai desanimar, mas ele vai dizer aí, isso vai te cansar, simplesmente porque muitas vezes a gente não vê o reconhecimento por parte das pessoas que estão ao nosso redor, que a gente está cuidando, que a gente está doando o nosso tempo. Por isso que Paulo vai falar, não desanimem. Talvez você está nessa situação, não vou mais ajudar aquela pessoa, porque aquela pessoa não corresponde. Não vou mais fazer essa iniciativa, porque parece que as pessoas não estão querendo ir atrás da minha iniciativa, não está alcançando ninguém. Mas se você é como eu, provavelmente você teve alguém na sua história que não desistiu de você. E apesar de você ser duro, apesar de você ser turrão, aquela pessoa não desanimou, orou por você, caminhou com você, te encorajou e hoje pode ver na sua vida o fruto daquele plantio que ela fez lá no passado. Então Paulo está nos chamando aqui, não desanimemos, não desistamos de fazer o bem com aqueles que mais precisam. E ele termina o raciocínio aí no versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vida cristã é uma vida de amor prático. A vida cristã não é um mero conhecimento intelectual daquilo que a gente recebe da parte da compreensão do Evangelho. Esse conhecimento ele precisa sair daqui e vir para o coração. Ele precisa se materializar em atitudes práticas. O fazer aqui no versículo 10, ele envolve muito mais do que palavras. Não devemos apenas falar do amor de Cristo, mas devemos demonstrar através de ações concretas. Por isso que nós evangelizamos, por isso que nós discipulamos, por isso que nós ajudamos de forma prática aquele que precisa, seja material, emocional ou espiritual. Paulo acrescenta aqui uma prioridade, principalmente aos da família da fé. A gente deve servir intensamente aqueles que estão em comunhão conosco, mas a gente sabe também que esse amor ele deve se estender a todos aqueles que cruzam o nosso caminho. Encerrando com vocês essa noite, tinha muito mais coisa para falar aqui, meu tempo já, coloquei o timer aqui, já foi pelo menos 45 minutos, mas Paulo tinha um objetivo em mente aqui. Ele queria moldar os Gálatas, moldar eu e você à imagem do próprio Cristo. Simplesmente porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem que envolve sacrifício e cuidado mútuo. Em João 3,16 vai dizer, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Temos em Jesus o exemplo perfeito de alguém que cuida do próximo, porque ele não só apenas ajudou, mas ele deu a sua própria vida por nós. Ele tomou sobre si o nosso fardo do pecado, mas ele não só ajudou a gente a carregar o fardo, mas ele carregou o fardo sozinho, sobre os seus ombros. Em Isaías 53, 4, 5 vai dizer, ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Agora, salvos por Cristo Jesus, somos apresentados a esse modelo supremo que nos mostra como nós devemos agir para com os nossos irmãos. Se antes nós estávamos presos pelo pecado, em Cristo somos livres agora para cuidar uns dos outros em amor, através dessa nova lei que nos foi apresentada em Cristo, que é a lei de Cristo. Se você está aqui essa noite e entende que tem falhado nesse cuidado mútuo, ainda tem tempo para você, meu irmão. Cuide uns dos outros. Cuide do seu pastor.
Pratique o amor de Cristo Jesus com o seu irmão. Plante a boa semente do Evangelho. Colha para o Espírito, colha para a vida eterna, colha para a eternidade. Espere Cristo voltar. Se você ainda não se rendeu ao senhorio de Cristo, talvez você está aqui essa noite também, e esse fardo está muito pesado nas suas costas. Esse fardo se chama pecado. Tire esse fardo das suas costas, meu irmão. Coloque esse fardo naquele que pode carregar plenamente esse fardo do pecado. Seja livre do pecado em Cristo Jesus. Se arrependa do seu pecado e viva em novidade de vida nele. Para você que está aqui nessa conferência da Igreja Batista de Balneário das Conchas, até que ele venha, que você possa cuidar um dos outros em amor fraternal, como nós aprendemos do amor supremo de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, fomos apresentados essa noite numa lei superior à lei de Cristo. Porque Cristo cumpriu toda a lei sobre si, pegou os nossos fardos dos nossos pecados e derramou seu sangue naquela cruz. Nos deu novidade de vida, nos deu uma nova identidade. E através agora dessa nova identidade, nós podemos cuidar uns dos outros dentro da igreja local. Nós podemos cuidar uns dos outros em amor fraternal. E a gente cuida porque a gente está esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. A gente está esperando que Ele venha nos resgatar para nos dar um novo corpo. Um corpo redimido, sem pecado. Para que a gente possa viver eternamente ao seu lado. Enquanto a gente espera, Senhor, nos ajude a cuidar uns dos outros com o amor de Cristo Jesus. É nele que nós oramos. Amém e amém.